Vamos lá, então vamos aqui para a nossa próxima pauta, e a questão é justamente Xi Jinping e Lula, porque essa semana ambos se falaram, né, senhor Sepúlveda? Nós temos aí o Xi Jinping prometendo mundos e fundos aqui ao Brasil. Esse é até o tema de capa do nosso programa de hoje. Deixe me separar aqui, então, para trazer para os amigos a matéria. Saiu na Reuters, olha só. Xi Jinping garante ao Lula do Brasil o apoio da China em tempos turbulentos. O líder chinês Xi Jinping assegurou ao seu homólogo brasileiro nesta sexta-feira que a China apoiará a maior economia da América Latina e o Sul global e pediu que ambas as nações mantenham o papel das Nações Unidas, informou a agência estatal de notícias Xinhua. Os comentários de Xi em uma ligação telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiram as críticas desse último ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela em um artigo de opinião no New York Times esta semana. Xi Jinping afirmou que a China e Brasil devem salvaguardar os interesses compartilhados do Sul global e manter conjuntamente o papel das Nações Unidas na atual situação internacional turbulenta, afirmou a agência. O gabinete de Lula confirmou a ligação de 45 minutos, dizendo que ambos os líderes reiteraram seu compromisso em fortalecer as Nações Unidas como caminho para salvaguardar a paz e estabelecer estabilidade no mundo. Mudança dos Estados Unidos alimenta a preocupação na América Latina. Os Estados Unidos, há três semanas, prenderam o presidente venezuelano Nicolás Maduro para ser processado por acusações de narcóticos. Desde então, o presidente Trump propôs um Conselho da Paz que alguns temem que possam rivalizar com a ONU. A ação dos Estados Unidos na Venezuela gerou preocupação entre os países latino-americanos sobre o risco de intervenção semelhante às forças e seu território e gerou críticas nas Nações Unidas. Né? E aí, senhor Sepúlveda, a gente tem algumas camadas aqui para comentar, mas o que me chama a atenção é o seguinte: o Lula, ele não soube como responder o convite que ele recebeu do Donald Trump para fazer parte do Conselho da Paz proposto pelo presidente americano. E aqui, pessoal, eu vou depois fazer um comentário sobre o Conselho da Paz que o Donald Trump está propondo, mas enfim, o que me chamou a atenção, o Brasil não tem autonomia para responder, para tomar uma decisão. O Lula precisa ir beijar a mão do Xi Jinping para falar: Xi, o que eu respondo, companheiro? O que eu tenho que responder? Pastel de frango? Porque é isso aqui que ficou claro diplomaticamente. O Lula só deu uma resposta pro Donald Trump, pro convite que recebeu do Trump, depois que ele falou com o Xi Jinping. E aí ele precisou que o Xi Jinping prometesse para ele que ia apoiá-lo e que aí vamos fortalecer a ONU e etc e tal, tá? Então, isso daqui chama atenção. E assim, pessoal, vamos lá. Ainda essa questão desse Conselho de Paz que o Donald Trump propôs está muito obscura, e as informações que saíram, eu não acho uma coisa tão boa também não, tá? A gente pode até depois falar mais profundamente sobre isso, mas ali tem algumas situações perigosas do ponto de vista diplomático, e principalmente depois que o Trump deixar de ser o presidente dos Estados Unidos, a coisa fica ainda mais estranha. Tanto que nenhuma grande potência mundial aceitou o convite, né? Alguns países, até de aliados do Donald Trump, né? Eu digo aqui ideologicamente, mais à direita, não estão aceitando o convite, como é o caso da Itália, como é o caso do Reino Unido, né? Aí no caso da Itália tem até o reforço da questão política em si, né? Que a Giorgia Meloni é uma das principais aliadas do Donald Trump, é uma coisa problemática. Mas, todavia, contudo, se o Lula quisesse uma opinião, seria até comum que ele fosse buscar essa opinião
se ele estivesse interessado nos laços ocidentais, com a França, ele não é tão amigo do Macron, com o Reino Unido, com a Itália, com a Suécia, né? Com Portugal, com a Espanha, que também recusou, entre outras coisas. Agora, por que a China? Porque está óbvio que os interesses do PT, cujo qual tem acordo de cooperação em vários aspectos que são assuntos de Estado do Brasil, e o PT assinou acordo de cooperação com o Partido Comunista da China, e que o Brasil está sendo posto na zona gravitacional de influência chinesa, o que é péssimo para o nosso país. Por que Lula teve que ir beijar a mão, tá, do Xi Jinping? Essa é a questão que fica aqui. Por que pedir a bênção do Xi Jinping antes de vir se posicionar e colocar artigo no New York Times e tudo mais? Senhor Sepúlveda, eu tenho aqui a declaração que o Lula publicou depois que ele falou com o Xi Jinping, mas eu não sei se o senhor quer comentar antes de eu lê-la. Olha, um comentário que eu faria é o seguinte: eu reforçaria ou iria um pouquinho mais longe do que você. O Brasil não só se acertou com a China e o que é que havia de responder, mas o Brasil do Lula, né? O Brasil do Lula, o governo Lula agiu como um colonizado da China, como um protetorado, digamos assim, um protetorado da China. O Lula é o governador do Brasil para a China. Então ele foi perguntar o que é que a autoridade máxima tem a dizer. Essa é a postura que me parece que nós estamos vendo aí. Fora a gravidade de tudo o que você disse. Você disse tudo. Quer dizer, o Brasil está se alinhando com a ditadura comunista chinesa, com a repressão chinesa, comunista chinesa, com a ditadura que está se espalhando e desestabilizando muitos países. E isso porque uma das razões por causa da própria Venezuela. É claro que é uma das razões. Então, talvez isso mostre também uma intenção do governo do Lula criar problemas diplomáticos, para não dizer outros, em toda a situação da América Latina. É o que me parece. Pois é, meu cara. Então deixa eu trazer aqui o post que o pai da nação aí, seu Lula, fez no Twitter, olha só. Conversei por telefone na noite desta quinta, 22, com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. Falamos sobre o adensamento de nossas relações bilaterais desde a visita do presidente Xi ao Brasil em novembro de 24. Destacamos as sinergias entre nossos projetos nacionais de desenvolvimento, em especial nas áreas de infraestrutura, transição ecológica e tecnologia. Mas, senhor Sepúlveda, que transição ecológica que tem na China? O país mais poluente do mundo. Bom, eu lembro do que o Trump disse. Eles fabricam aquelas eólicas, turbinas eólicas gigantescas, mas eles não usam. Pois é. É bem interessante isso daqui, né? Concordamos em ampliar a cooperação em áreas da fronteira do conhecimento. Anunciei que concederemos isenção de determinadas categorias de vistos de curta duração a cidadãos chineses, em reciprocidade à medida de isenção adotada pela China desde 2025. Com relação ao cenário global, pois não, senhor Sepúlveda? Eu acho esse um dos pontos mais graves. Pois não. Isso é entrada de espião à vontade,
é a entrada de agente chinês, agitador, é a entrada de articulador, enfim, de tudo que você quiser, aqui pode entrar. Ausência de vistos. Pois é. Senhor Sepúlveda, o Brasil acho que é o que tem a fronteira mais porosa no mundo, viu? Eu não sei. Aqui no Brasil você entra do jeito que quer. Uma várzea. Com relação ao cenário global, destacamos que Brasil e China são países que detêm papel central na defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio. Ah, sim, o Brasil tem sim, Lula. Oh, certeza. Reiteramos nosso compromisso com o fortalecimento das Nações Unidas como caminho para a defesa da paz e da estabilidade do mundo. Acordamos manter coordenação frequente em temas da agenda bilateral e de interesse regional e global. Bom, o que nós estamos assistindo aqui é que o nice guy, né, o cara gente boa Lula, além de beijar a mão do Xi Jinping antes de ter opinião, né, é tipo aquele cara que pergunta para a mulher assim, amor, eu quero assistir o jogo hoje. É mais ou menos essa situação. Ele continua colocando de maneira bem clara que a esfera de influência do Brasil vai ser a esfera chinesa. E aqui, pessoal, nós não estamos falando contra o Brasil como uma potência média. Essa semana eu falei sobre isso, ter negócios com a China. Mas o que a gente está vendo aqui é muito além de ter negócios com a China. Aqui nós estamos falando de submissão diplomática, que o Brasil não deve ter a nenhum país. Mas se, como eu disse, a intenção era para falar sobre a questão do aceite ou não do Conselho de Paz do Donald Trump, por que ele não falou com os países europeus, que têm interesses muito mais próximos ao do Brasil, aqui no hemisfério ocidental, e ele ouviria muito mais opiniões? Por que a publicidade é só em cima do Xi Jinping? Porque a mão beijada ali é a do Xi Jinping? São perguntas que acho que a resposta está intrínseca, né, senhor Sepúlveda? Sim. A resposta já está na pergunta, né? Pois é, meu caro. Nessas horas eu só lembro do nosso general Chinão, né? Bom dia! Bom dia! O general Hamilton Mourão, que usava brochinho da China, né, e tudo mais, mas... Enfim, meu amigo, enfim. Mas a democracia no Brasil é pujante. Pujante. Agora, olha, pode dizer, eu ia puxar um outro assunto aqui, mas pode dizer. Eu queria chamar a atenção de duas coisas. E agora não é um comentário político, é um comentário psicológico de muitas pessoas com quem nós falamos sobre o perigo chinês. Isso aí é meio teoria da conspiração, isso não é tão grave assim, é só negócios, dinheiro não tem cor, Paulo, dinheiro não tem cor. Uhum. E o que é fato é que a China vai se avançando sobre os campos de negócios no Brasil, inclusive um setor que nós sempre chamamos aqui a atenção há anos, posso dizer há anos que nós chamamos a atenção, que é o agronegócio, a agropecuária. Não, mas nós vendemos para a China, outro dia a China pôs uma tarifa de 50% sobre a carne brasileira. Você viu choradeira da soberania e outras coisas? Não. Eu não vi. Nem gritaria que o Brasil é um país que está acima. Eu não vi nada disso. Quer dizer, a China pode tratar o Brasil no chicote que não há problema. Bom, de tal maneira, a China está avançando sobre o agronegócio brasileiro que já há, e isso já foi noticiado, né? Noticiado pelo próprio Ivan e por nós no canal e tudo, já há uma investigação aberta nos Estados Unidos
sobre a influência da China no agronegócio brasileiro. Então, eu só digo o seguinte, afinal de contas, o perigo era real, e o perigo está aí. Só que nós já passamos para uma colaboração misteriosa das Forças Armadas brasileiras com as Forças Armadas da China comunista. Nós temos acordos secretos entre o STF do Brasil e o STF da China. Então, essa submissão e essa sujeição à ditadura chinesa estão se alargando. Nós temos escândalos no Brasil, como trabalho, essa gente que gosta tanto de falar de trabalho escravo nas fábricas de automóveis da China. Mas tudo isso vai passando de mansinho, né? Olha, senhor Sepúlveda, tudo isso tem a ver com a soberania. Então, eu vou fazer uma homenagem aqui ao meu amigo gordão Ucrânia, Peter Turguniev, senhor Sepúlveda. Vamos lá, ó. Essa notícia foi sugerida por soberania, soberania, soberania. Gritou soberania, soberania. Vou gritar soberania, soberania, soberania. Aí na hora de ligar pro Trump, ele afina. Trump, não me trata mal, Trump. Aqui no Brasil é tudo soberania, soberania. Não, o Brasil é nosso, ninguém vai dar ordem no Brasil. Ai, Trump, por favor, não me trata mal, não, Trump. Não, porque vamos bater, que nem que soberania, soberania, soberania. Ele brigou com o Trump, ele gritou soberania, não vou falar com o Trump, não quero nem saber. Como pode apoiarem o Trump? Não, soberania, soberania. Aí eu tinha falado que não ia fazer mais isso, né? Mas enfim, essa notícia foi sugerida por Peter Continue falando soberania e várias outras pessoas. Não é, somos soberanos, batendo no peito. Não, soberania, 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 soberania. Eu não sei o que lá, né? Mas soberania, soberania. Tá ficando chato isso, né? Eu vou parar de fazer isso. Para de tentar. Soberania, soberania. Caramba, está ridículo já esse papo, pô. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Soberania Made in China, do Lulinha. Soberania, soberania, soberania. E várias outras pessoas. Soberania, soberania. E não sei o que lá, gritando soberania, soberania, soberania. Nem não fazendo porra nenhuma. Ai, tá aí, né? O Peter. Olha, eu acho Made in China. Eu vou dizer uma coisa. O Peter, ele acabou por ser o melhor intérprete dessa coisa da soberania. Foi ele. Não, e o Tom, é isso. Uma das partes que eu mais gosto do canal do Peter é o pessoal que sugere as notícias. Aquilo é sensacional, tem cada coisa. E é legal que ele lê tudo, né? O que ele lê, tem cada coisa. Não, mas essa notícia foi sugerida por Soberania Made in China. Esse é um gênio. É um gênio. É um gênio, viu?